Todos no gol com o Tafarel. Baggio e Tafarel. Vai partir, vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! É tetra! É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol! 30 anos de uma conquista inesquecível. 30 anos do é tetra. Desde 70 o Brasil criou grandes times. Tinha grandes craques, mas não conseguiu ganhar de novo a Copa do Mundo. Coube a geração de 94 a acabar com esse jejum e desentalar esse grito preso na garganta do torcedor brasileiro já há 24 anos. Para tratar e narrar e relembrar toda essa história, essa saga, a gente recebe aqui o xerife Ricardo Rocha. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, Marquinhos. Obrigado, Ricardo, filho. Toda a rapaziada veio comentar um pouco, né? 30 anos, como passa, né? Outro dia eu estava descendo ali no aeroporto Guararapes, Galvão gritando é tetra, ele chegando, né? Incrível, é muito legal, né? Contar as nossas histórias e ficou marcado, como você falou, 24 anos sem ganhar. Então, tem uma coisa que, quando eu vi na matéria o Chico José, né? O nosso grande Chico, né? Ele dizendo, o avião está descendo, o avião está chegando. Claro, a gente está dentro do avião, mas depois quando tu vê a matéria, lindo. Você descer na tua terra, numa terra onde abraçou a seleção brasileira, que é Recife, muito feliz. O voo, tudo pronto agora, o tapete já colocado, um tapete vermelho para receber a seleção com todas as honras. E aí está, Ricardo Rocha, o pernambucano da seleção brasileira. Ele desce com a taça, é o primeiro a descer, logo depois vem Romário, Carlos Alberto Parreira, o presidente da CBF, Mauro Silva, Dunga, mas a honra de descer com a taça é do Ricardo Rocha. Uma história para contar e para ajudar a conversar sobre isso tudo, Ricardo Rocha Filho, meu amigo, o cara que tem várias visões dessa história. Por quê? Filho do xerife, então é da mesma geração, minha geração, então acompanhou como eu, com um olhar meio de criança, né? Aquela Copa do Mundo e depois acompanhando Ricardo ao longo também da sua carreira, né? Ricardinho hoje, comentarista esportivo. Tudo bom, Ricardinho? Tudo ótimo, Marquinhos. Vou chamar ele de Kawasaki, né? É Kawasaki pai, Kawasaki filho. Tá novo seria essa história, né? Exato. Mas é isso mesmo, Marquinhos. A gente vai mostrar um lado que eu acho que muita gente ainda não mostrou e não foi se falado, né? Os bastidores da seleção brasileira, como foi chegar até em Recife, o que aconteceu antes, enfim. E outra coisa, né? A primeira pessoa que pisou em solo brasileiro está na nossa frente. Pois é, muita história para contar. Então a gente vai dividir aqui no pré-Copa, na Copa do Mundo em si, e no pós-Copa, né? E o YouTube é muito legal, aproveitar até dar a dica, aqui no canal do Xerife, vários vídeos, várias histórias também. Então é só acompanhar várias histórias, vários assuntos, vários temas. E o YouTube é legal por quê? Porque você pode recontar a história numa outra forma, ali, e atingindo novas gerações. O pessoal da turma jovem usa muito o YouTube para se informar, então também é uma oportunidade de levar essa história que já está completando 30 anos, como foi para esse pessoal, principalmente da nova geração. Ricardo, vamos contextualizar um pouquinho, porque quem vê assim, festa, tetracampeão, quebrou o jejum, bacana, mas o começo é muito difícil, né? O Brasil começou empatando com o Equador, perdendo da Bolívia, lá do Echeverri, na Bolívia, perfeito. E tudo era muito conturbado, né? Então vem aqui para aquele jogo contra a Bolívia, a semente do tetra foi aqui naquele dia 29 de agosto de 93. Foi o carinho do torcedor, né, brasileiro, né? E tudo acontece ali em Recife. Mas antes, se a gente colocar, o Brasil nunca tinha perdido um jogo de eliminatória. O primeiro jogo que o Brasil perde é na Bolívia, na altitude. Ninguém quis saber se era Bolívia altitude. Nego arregaçou a seleção brasileira. Time também, né? Echeverri, a maior seleção da Bolívia de todos os tempos. Foi para a Copa, merecido. A melhor seleção da Bolívia de todos os tempos. Né? E a gente vinha muito marcado por 90, porque 10 jogadores, não todos se tornaram com a chegada do Romário, mas uma boa base tinham jogado 90. Então tudo era motivo de chacota, de porrada na gente. E a gente teve um equilíbrio muito bom emocional. A gente teve, o grupo foi muito forte emocionalmente, principalmente aqueles 10 jogadores que foram à Copa. A gente vai conversar muito sobre isso, em reuniões, em conversas, mas a gente querendo melhorar a seleção brasileira. Então, quando você perde 10 no Brasil, um massacre total. Massacre. Pessoas queriam massacrar a seleção brasileira.
Bom, e depois quando a gente sabe, vai jogar em São Paulo, vaiado. Até porque, até nisso, não digo se foi azar ou sorte, porque a gente foi criado na porrada mesmo, essa seleção. Foi. O São Paulo estava muito bem. Sim. E eu vou te falar porque eu vou relacionar o São Paulo muito bem. Joguei de São Paulo, saí em 91, fui para o Real Madrid. A melhor época do São Paulo, ela começa de 91 até, porque quando ela ganha o Brasileiro e ela tem sequência de campeões do mundo. Com quem? Quem era o treinador? Tele, né? Pressão total. Todo mundo que... Tele já não tinha jogado em 82, um belo futebol, não ganhou, 86 não ganhou, 90 não foi, 94, como o São Paulo estava muito bem, todo mundo queria a volta do Tele Santana. E a gente junta esse grupo, mas que a gente teve que segurar muita coisa. Muita coisa. O grupo foi se fortalecendo dentro da competição. E aí, como você fala, onde é que muda a roleta? Quando é que ela roda? Porque depois Recife. teve ainda... Venceu a Venezuela, empatou com o Uruguai, Isso, mas vai. ainda na campanha... Vai. Assim, o sistema era diferente, né? Não era todo mundo contra todo mundo. Não, eram grupos, né? Então era mais complicado. Ficava 2, 3 meses eram ali. menos jogos, né? Mas era complicado, era duro. E aí como foi essa ideia, né? Das mãos juntas, mãos dadas, que virou uma marca, né? Da seleção. Como é que foi essa ideia? Em 83. 83. Por quê? Porque quando eu fui campeão, super campeão, você sabe, você era garoto, acho que não era nem nascido ainda. Tinha um ano, muito legal. Um ano. Tinha um ano. Entrega logo esse negócio. Né? Tu tinha um aninho, mas não tinha essa noção ainda, claro. Mas assim, a gente vai entrar, a gente jogou super campeonatos, Sport Now Santa Cruz, né? Cada um ganhou um turno, e o nosso foi muito sofrido, mas a gente perdeu o primeiro turno, perdeu o segundo. Ganhou a última fase do terceiro turno, né? Perde a terceira fase, o primeiro, aí ganha o Sport em Caruaru. Porque vai ser na rua, dava no Sport, acho que era Manda Sport, não. Vamos levar para Caruaru, a gente ganhou 1-0 gol de Enagem. E ali o time sobe a ladeira. Então o que é que acontece? A gente começa a conversar, os jogadores, aí eu me lembro, o Carlos Alberto Silva Gomes, né, que era o nosso grande capitão, vamos entrar de mãos dadas. Em 83, eu tinha 20 anos, aquilo marcou minha vida. Porque um garoto, você vê aquilo ali, né, no estádio onde você começava a jogar, torcedor de Santa Cruz, mãos dadas, aquilo. Eu tenho as duas fotos, é linda, as duas entradas em campo, é sensacional. Santa Cruz e Seleção Brasileira. Dizer que deu certo, né? Você ganhou o E outra coisa, tá? A gente ganhou nos pênaltis. O Brasil ganhou nos pênaltis. Foi verdade. Tem muitas coincidências que as pessoas não olham. Verdade. Santa Cruz ganhou nos pênaltis pro Náutico. Estava ganhando de 1-0. Faltava 5 minutos e Mirandinha empata o jogo. A torcida do Náutico tinha ido embora, volta, pênalti, prorrogação, a gente com expulsão. Foi sofrimento. Gabriel expulso na prorrogação. Eu torci o tornozelo. Quando a gente volta, o médico queria... são histórias legais. Quando o médico, a gente volta, o médico disse, cara, tá muito inchado. Vamos tirar. Ele queria tirar a minha bandagem. Eu falei, não tira. Por quê? Porque ele disse, Zé não vai voltar. A gente tinha uma substituição só. Zé do Carmo tinha torcido o joelho. Aquele jogo eu fui jogar de volante. Entrou o Marco Antônio de lateral direito e eu fui jogar de volante. Coloquei uma atadura mais forte. Então foi muito sofrimento para a gente chegar àquele título em Recife. E a gente ganha no Náutico, nos pênaltis. O Luiz Neto fez uma bela defesa no final. Santa Cruz campeão. Então, 10 anos depois, com toda a dificuldade e problema, como eu tive naquele garoto de 20 anos, veio na minha mente, antes do aquecimento, Parreira, falei, professor, eu queria falar contigo. Eu contei a história. Mas quando foi que teve a ideia? No vestiário. No vestiário? No vestiário. No dia do jogo? Na hora. Eu não tive aquela ideia antes do jogo. Não foi pensado? Não, zero. Parece que é um estalo que deu isso. Falei, tava ali, eu falei, caramba, eu olhei o vestiário, eu falei, meu Deus, fiz uma conta, 10 anos. Aí eu fui falar com ele, eu falei, professor, ele falou, Ricardo, ele me chamava de Fera, tô aqui, tu sabe, tu comanda. Teoricamente eles têm que entrar juntos, então aí aparece a seleção brasileira. Os jogadores vêm de mãos dadas. Há uma união muito grande por parte dos jogadores, uma integração muito bonita de jogador e torcida nestes 3 dias em que a seleção permanece aqui no Recife, de mãos dadas, mostrando força, mostrando união, mostrando uma corrente positiva, um pensamento para cima da Bolívia. O Brasil pinta em campo no Arruda, no Recife. É uma imagem diferente, é uma imagem bonita e gostosa. Eu não me lembro de ter visto um time de futebol entrar de mãos dadas em campo. Não me lembro de ter visto uma seleção brasileira entrar de mãos dadas em campo. É um espírito que toma conta de cada jogador do Brasil para esta partida contra a Bolívia. O torcedor gosta, o torcedor aplaude. O torcedor tem a certeza de que os jogadores vão corresponder com um grande futebol. É o que todos nós esperamos. Recife
Foi vocês Não, todo mundo. ou a CBF? Não, CBF vieram falar comigo também, o doutor Ricardo falou, cara, a gente vai jogar em Recife. Eu falei, leva. A gente tá pensando em jogar em Recife. Eu falei, leva. Aí é como eu falei, né? A gente falando com a Adeval, todo mundo, você sabe. Pedi uma ajuda, Léo, Adeval, todo mundo eu pedi uma ajuda. Léo sabe disso. Léo ainda no garoto, como jornalista, eu falei, Léo, eu preciso da ajuda de vocês, velho. A gente só tá tomando porrada, é vaia, a gente não aguenta, vocês têm que puxar pra cima. A gente chega em Recife, umas 5 mil pessoas, 3, 4, 5 mil pessoas esperando aí no aeroporto. Aquilo já muda o astral do jogador. Todo mundo olhando, gritando o nome, né? No treinamento. Então, tudo isso fez com que a coisa fechasse. E eu, no aquecimento, veio aquilo, eu falei, contei, ele falou, aqui quem manda é você, Parreira, fera, mas fala com os capitães, que era o capitão era Ricardo Gomes, se eu não me engano, nesse jogo, porque ele fazia mudança. Aí eu falei, Ricardão, chamei Branco, ele falou, Ricardo, aqui é a tua casa, vamos embora. Todo mundo feliz, sabe por quê? Pelo recebimento no aeroporto. A gente um dia antes fez um treinamento no Arruda, a torcida gritou nome por nome de cada um. Me lembro que tem 2 coisas que eu gosto de falar muito da entrevista, que é quando a gente sobe no ônibus, tá todo mundo, a torcida gritando nome da gente, pá, pá, pá. Aí Parreira, dentro do ônibus, ele me dá um abraço. Ele falou, pô, fera, que coisa. Eu falei, tu não viu nada. Vamos pro treinamento. No treinamento, e houve um problema, que eu briguei com os caras lá. Então é o seguinte, você não pode ter uma recepção sendo vaiado, mesmo no Brasil, você tem uma recepção daquela, fecharam os portões, porque a FIFA não deixava entrar nos treinamentos. Não, a gente tem uma ordem. Eu falei, como é que é? Quando eu fiquei sabendo, eu digo, essa porra. Cara, não, mas é ordem. Eu digo, não tem ordem não, porra. Sou eu que tô te falando, por que ordem? Porra, a gente tomou vaia. Tive uma discussão com um cara lá da CBF, nem me recordo quem era na época, que era o supervisor alguém. Falei, não faz isso não, porra. Podia perder o apoio. Pô, porra, cara, aí, porra. A gente, os caras vieram tarde da noite, receberam a gente, e agora fechar. Porra, abriu, meu irmão. Invadiu. Olha o Zé do Pinho, todo mundo tava ali. Aquela ruda, o nosso arrudão, na minha casa. Entraram e começaram a gritar. E aí vem uma segunda coisa de Parreira. Gritaram o nome de todo mundo e gritaram o nome de Galo, Parreira. O nome de cada um, né? E ela disse, Aí ele me abraçou no campo. Parreira me abraçou e falou, pô, fera. Eu falei, tu não viu nada, tu vai ver amanhã no jogo. Isso aqui. A gente tava engasgado com a Bolívia. Sabe por que a gente tava engasgado? É bom contar um pouco da história, né? A gente jogou na Bolívia e perdeu de 2-0. Eu não joguei esse jogo, eu tava com o tornozelo inchado. Mas eu fui pro jogo. Pouca gente sabe disso que eu vou falar. A gente perdeu o jogo, ok, perdeu o jogo. Aquele jogo foi tudo atípico. Zete acusado de doping, tá lembrado? Sim. Pelo chá de coca. Né? Ainda bem que, graças a Deus, o cara dele também, os Acusou. dois, Acusou. acusou. E disse, como é que pode? Aí descobriram que era o chá de coca que eles tinham tomado. Aí a gente termina o jogo. Aqui eu vou te falar, Ricardinho. Tafarel falha, né? Que não era comum, né? Não era comum, mas assim, a velocidade da bola, tudo ok, é o erro. Mas o que mais, assim, que a gente ficou espantado, que deu raiva da gente, tem a volta. Aqui, eu juro a você, em 100 metros, a gente foi para... Terminou o jogo, a gente subiu, ia jantar e depois ir embora, dormir, ir embora. A gente não conseguia entrar no hotel. Eu nunca vi aquilo não, pô. Pergunta quem jogou aquele jogo. Guerra. Os caras ganharam da gente e não deixaram a gente entrar no hotel. Cercaram o ônibus. Eu vou ser sério, eu tive medo. Polícia não tinha jeito. A gente ficou uns 15, 20 minutos, eu acho, no ônibus. E depois do jogo, né? Depois do jogo, eles ganhando. Uma raiva que eles criaram. A gente falou, meu Deus. Aí tá bom. Vai ter a volta. Aí, difícil. A gente entrou no hotel. Os jogadores podem contar. Essa história que foi verdade. Aí a gente, tudo bem, fomos. Chegamos lá. Esse jogo, a gente tava com raiva. A gente tem que matar esses caras, velho. Tem que arrebentar no jogo. Então a gente já tinha essa raiva. Agora, vou ser sério. Nada é mais emocionante do que você falou, as mãos dadas. Ali foi. Eu conversei com o Ricardo Gomes, Branco, os caras. Né, aí a gente entra de mãos dadas. É sensacional. Também, ninguém sabia, não se falado nisso. Foi uma surpresa para todo mundo, né? É sensacional. Né? Em geral, foi, assim, foi um impacto enorme. Eu tenho, na época da minha era fita cassete, né? Em 83 e tem em 93. É sensacional. Tu pegar, botar aqui e aqui, as duas, a mesma coisa. As mãos dadas, o estádio cheio, lotado, a torcida apoiando, a torcida gritando. Que, é como eu te falo, ali não era Santa Cruz, ali não era Sport, não era Náutico, era o Brasil. E a gente da Paraíba, de Maceió, vários amigos, encheu, foi um dos maiores públicos. E não é à toa que Galvão, ele fala, o Arruda vem abaixo quando eles entram, né? Com aquele gesto, né? Ele mesmo fala na sua própria, na sua narração, ele fala que o Arruda vem abaixo
por causa daquilo ali, porque quem é de Pernambuco lembrou o que aconteceu em 83, né? E esqueceu do clubismo. Lembrou muito da seleção brasileira em si. Não, o povo pernambucano abraça a seleção brasileira de um jeito que eu acho que tem o quê? 80 mil pessoas ali? Mais de 80. Quer dizer, pra mim, eu acho que tem umas 120, né? Você lembra uma coisa, Ricardinho? Sua lembrança, tem alguma lembrança? Eu tenho, assim, na verdade, eu não fui pro jogo. Eu fui para justamente esse treino. Eles ficaram em Piedade, no antigo Hotel Sheraton. Sim. Eu fui para lá. Eu me lembro que eu entrei no ônibus. Essa imagem que ele tem da torcida na frente do hotel, eu me lembro muito bem. Acho que passou uns 5, 10 minutos sem eles conseguirem sair do hotel. Aí sai, vai pro Arruda. Eu fico no banco de reservas e eu vejo justamente essa cena que ele fala. Abre os portões e vejo aquela multidão entrando. Isso aí eu lembro perfeitamente. E quando tem uma coisa engraçada. Pô, o Ricardo era o jogador. Ricardo é dono de Recife, Ricardo de brincadeira. Aí quando a gente foi passando na Avenida Boa Viagem, aí os caras, nossa, aqui os prédios são muito bonitos. Eu digo, faça o seguinte, a conta é o seguinte, um é meu, não é, um é meu, outro é... Olha, aquilo já, a rapaziada já ficava rindo comigo, né? Porque é brincadeira. Eu me lembro que um é meu, não é, um é meu, não é. Os caras, esse é de Ricardo, esse não é. Aí tem um negócio de Raí que eu acho engraçado. Que a Raí, né? Porque aqui em Recife tudo buzina, né? Se não abrir o nego buzina, aqui é empreendendo. Aí passou o pipoqueiro e buzinou. Aí disse, porra, até o pipoqueiro buzina, porra. Porque não tinha esse costume em São Paulo. Então, era essa começou a descontração à noite, quando a gente chega, e já dentro do ônibus para ir pro treino. Então, tudo isso foi legal. O Parreira falando, olha, tô muito feliz. Eu falei, tu não vai ver nada. E aí vem as mãos dadas. E esse 6x0. Marquinhos, é o seguinte, 5x0, a gente tava com raiva dos caras. Outra 5x0 jogando muito. Sim. Tem 2 jogos, tudo bem, a Bolívia não era uma Bolívia melhor de todos os tempos, difícil, porque tiveram toda aquela turma. Ok, e o jogo do Uruguai depois também a gente vai falar alguma coisa, mas assim, a gente queria ganhar aquele jogo, por tudo, porque a gente passou na Bolívia e precisava ganhar. Porra, que fecha, 5x0 no primeiro tempo, ainda a Bebeto fez o segundo, 6x0. Essa história da pressão lá, eu nunca tinha ouvido falar, não. Não, foi pau, meu irmão, foi pau. Olha, vou ser sério, eu tive medo. A gente não conseguia entrar no ônibus. Bom, avançando, o Brasil vence a Bolívia 6x0, mas não se garante na Copa ainda. Porque teria o último jogo com o Uruguai. Né? Se o Brasil perdesse, poderia ficar atrás do Uruguai e da Bolívia e não ir para a Copa, né? Só iam 2 por grupo, naquele formato de disputa. E aí entra outro personagem na história, né? Do Uruguai. Né? Como é que ele chega? Ele chega ao seguinte, os jogadores machucaram, né? Miller, outro machucou, se eu não me engano, não puderam ir. E a gente sabia que ele tinha que vir. A gente conhecia o Romário. Ele estava voando na Europa, né? Eu falei outro dia, eu nunca falei isso assim, pouca gente também, que é bom porque a gente vai falar algumas coisas. Eu falei mesmo. Eu não sei se Romário vem desde o início do primeiro jogo até o final da Copa, se a gente ganharia a Copa. Sabe por que eu estou falando isso, Marquinhos? Por uma simples razão. Talvez se ele vem jogando todos os jogos, ganhando com ele, ajudando, Romário chegou cego para a Copa do Mundo. Cego que eu digo é com uma vontade de ganhar aquela Copa do Mundo. Babando. Se ele vem desde o início, ele não tinha essa sede de ganhar, essa briga com o Zagallo, porque essa briga ela acontece no jogo da Alemanha, no Rio Grande do Sul. Que ele vem botar ele no banco. Ele disse, espera aí, eu venho da Holanda para cá para ficar no banco. Vem mais não, nem me chame. Jeito Romário, né? E não chamaram, né? E não chamaram mais. Aí ele vem. Ele falou pra mim, e ele vem, e a gente está eu gosto de contar a história, porque ele veio babando, ele falava pra mim, eu ficava muito com ele, a gente conversava, ele falou, pô, velho, vou arrebentar essa porra. Mostrar, deixa comigo. Falou mesmo. Aí a gente tá conversando um dia antes do treino, ele no Maracanã, ele fala, eu vou dar chapéu, caneta, vou arrebentar nessa porra, vou meter 2 cocos. Vou arrebentar amanhã, tô te falando. Você vê que ele chega, ele é foda. É o jeito Romário de ser. Ou amo ou odeio, eu sempre digo. Então eu conheço o Romário como ninguém. Tô te falando, como ninguém. Ele já chega metendo, nem Pelé fez isso, nenhum jogador brasileiro, nem no mundo. Ele falou, se perder a Copa, a culpa é minha. Por isso que a turma disse que ele ganhou a Copa sozinho, aqueles papos furados, que ninguém ganha nada sozinho, ele sabe disso. Eu sempre digo, para ele falar alguma coisa sobre tudo que ele jogou, ele tem que entender que, também eu vou falar uma coisa, que eu me lembro que no dia que ele machucou, em 98, né, que ele estava lesionado, para ir à Copa, que ele não foi, ele fala, tem uma entrevista que ele fala, se Ricardo Rocha estivesse aqui com o grupo, eu tinha certeza que eu não ia ser cortado, porque o grupo era fada.
Nosso grupo era foda. Então, por quê? Porque ele sabia, ele se encostava no grupo, sabia o que se tinha por trás dele. Entendeu, Marquinhos? É muito bom quando você olha e diz assim, do meu lado eu tô forte, defesa forte, meio campo forte. Esse respaldo, né? Ah, meu irmão. Então, ele falou, ele era assim. Quando chegou, ele falou, se perder, bota a culpa em mim. Eu cheguei para resolver. É. E aí, era um jogo de alto risco, né? Muito. De alto risco, E outra pressão, né? sabe qual é a pior O coisa? Uruguai, né? Sempre tinha aquelas histórias. Meu amigo, o cara perguntou, Ricardo, pô, perdeu em 50. Eu digo, mas menino, eu nasci em 62, não tinha nem nascido. Não vem com esse papo não, pelo amor de Deus. Todo mundo, jornais. Maracanaço, pode acontecer o Maracanaço, o Brasil perder. Mas, enfim, e vai pro jogo e é aquele espetáculo. Eu falo que eu jogando na seleção jogo, foi o maior jogo que o Brasil fez. Você fala assim, um jogo inesquecível com a seleção, esse. Temperatura de 27 graus, Romário. Já deixou o Dorta pra trás. Já foi com vontade. Tocou pra Raí. Meteu pra Romário. Chegou, bateu! Na trave! Olha a chancezinho. Demorou, tentou o chute. Veio o toque por baixo, cedeu o escanteio. Tá impossível, Romário. Tá impossível. Olha só como ele faz o toque. E ela vai no travessão. Grande Romário. Que pena, uma jogada linda, buscou o gol, deu o toque certo, a bola foi na trave. Excelente jogada. Olha o cruzamento, o Brasil fecha. A bola vai direto para fora, é só tiro de meta pro time do Uruguai. Todo fechado o time uruguaio. Romário ajeitou, fez a finta. Que lance, Romário! Bateu na chegada do zagueiro Canapques. Mas é uma velocidade impressionante do Romário. Olha como ele domina. Quando o zagueiro vem, já foi no meio das canetas do uruguaio. Aí está a diferença do grande jogador, a diferença do craque. Você viu que quando ele recebeu a bola, ele já sabia o que ia fazer. Quando ele parou a bola, ele já deu toque, matou o jogador do Uruguai. Uma pena não ter entrado. Mais uma boa oportunidade, mais uma grande jogada. Foi um jogo perfeito, defensivamente e ofensivamente. Esse rapaz, ele dá um chapéu em Canapes, que era um zagueiro uruguai que estava no Atlético Mineiro. Ele dá um chapéu, olhei pro Ricardo Gomes e falei, pô. Aí depois ele dá uma caneta. Aí depois ele Bota uma bola na trave. Bota uma bola na trave. Aí ele, 0-0, ele desce o túnel, eu vou atrás dele e falei, e aí, irmão? Ele falou assim, e aí o quê? Eu falei, o gol, porra. Ele disse, A gente precisa agora? de gol, né? Caneta não. Porra. Eu falei, é gol. Ele disse, tu não viu não, caneta, chapéu que eu dei, não, porra. Vamos ganhar, porra. Aí meteu os 2 gols. Muita confiança. Não, e um gol, né? Coitado do Ciboldi, né? Que era um grande goleiro. Aquele já vai. Não, eu vou ser sincero. Ele tentou. Ali é só, Não. ali é só malandragem de rua. Não, deixa eu te falar. Porque me impressiona que ele tentou o drible da vaca, viu que não ia dar. E na hora, e conseguiu mudar. perfeito. É o seguinte, o cara nasceu em Boa Viagem. Não faz Estuda, isso. não faz. O cara estuda no Colégio Santa Maria. Não vai fazer. Não faz. O cara nasceu no Alto Zé do Pinho. O cara nasceu em Torrões. São Martim, ele faz. É de rua, como o Ricardinho falou, é a malandragem da rua. É uma coisa tão veloz que ele faz. Não é todo mundo que faz, não. Mudar de direção em velocidade, se sou eu, capoto e caio. Não, tô brincadeira, é a malandragem dele. De olaria, né? Criado em olaria. Eu brinco muito com ele quando a gente se encontra. Então ele dá aquele drible, também um cabeceio quando ele faz o primeiro gol, cruzamento, ótima jogada do Bebeto. Tem uma dupla maravilhosa também, né? E nunca perdeu nessa dupla. Nunca né? perdeu na seleção brasileira, Bebeto e Romário junto. Então, é isso aí. Ele é isso aí. Então, aquele jogo do Uruguai, carimba o passaporte, e o carimba o passaporte dele também, a festa, né? Aí ele cresce, né? Aí não tem pra ninguém. Aí o que é que acontece depois daquele jogo? Um amistoso em Recife, contra a Não Argentina. fala isso não, porque a gente tem um argentino da Shopee aqui, gente. Viu? Quem é? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Argentino da Shopee, que foi considerado um dos jogos mais Foi violentos mesmo, o couro comeu. de todos os tempos. Ah. Brasil e Argentina aqui. Olha, eu vou ser sincero. Bancada, velho. Pobrezinho do Rivaldo, quebraram ele. Eu fui pra cima do Simeone, aí o Ricardo, eu e Dunga, assim. Ó, você sério, que coisa linda. Como é bom bater. É bom bater. De vez em quando, jogar bonito é, mas bater também é lindo. Quando você sente a dor, o cara batendo em você batendo no cara, ali foi pau. E a gente ganhando 2-0, 2 gols de Bebeto. Pra gente fechar esse primeiro episódio dos 30 anos do Tetra, falando ainda sobre o pré-Copa do Mundo, Copa, passaporte garantido, Ricardo, mas acontece
um fato pouco antes de começar a Copa, que também abala todo mundo, né? O Brasil principalmente, mas serviu de alguma forma para dar um pouco de força, de mais motivação. Se é que precisava de mais motivação, que é a morte do Senna. Muito, muito assim. Por quê? Porque a gente tinha feito um jogo, né? Galvão Bueno levou ele para ter um papo com a gente, e a gente brincando lá, ó, tá difícil pro Brasil e para você, a gente ganha esse tetra. Mas a gente pode ganhar, tanto você como a gente. Diziam que era mais fácil para eles esse tetra, né? Fizemos um pacto de vamos ganhar o tetra. Os dois juntos e depois a gente vai almoçar. Mas eu sofri 2 vezes, porque antes morreu o Denner, eu jogava no Vasco. Né? Eu sofri porque o Denner é como se fosse, não digo um filho, é um irmão mais velho. Né? Comigo, acordava Denner pela manhã, vamos treinar, morava no mesmo prédio, eu conversava com ele, vamos. Então aquilo já me abalou. E depois veio a morte do Senna. Isso aí, eu não digo, não é tipo motivação, porque eu não quero ter esse tipo de motivação, pessoas como ele, um maior ídolo, né, morrendo, isso não é. Mas aquilo também segurou muita coisa, né? Do pacto, da vontade, e as frases deles eram muito importantes. A gente tinha um cara que foi importante pra gente, Evandro, que é um psicólogo, ele não viajou, mas ele trabalhou, a gente fala muito de psicologia, a gente tinha um cara antes da Copa que conversava com a gente, eu aprendi muito com ele. Eu levei muita coisa que ele me ensinou para a Copa do Mundo. Então, aquilo ali foi uma perca enorme para o Brasil e para a gente também, né? Você vê que quando a gente é campeão do mundo, a gente tem a faixa, né? Em homenagem a ele. Isso, então essa faixa e muito mais da Copa do Mundo em si, que a gente vai tratar no próximo episódio dos 30 anos do Tetra.